Bom, nós vamos começar a segunda parte, então, da aula sobre introdução à farmácia clínica. Na verdade, na semana passada, a gente fez um resgate de um material que a gente já tinha visto lá no quarto semestre. A gente vai continuar trazendo esses slides. E a gente falou aí do aparecimento da farmácia clínica e da atenção farmacêutica. Ficou alguma dúvida da aula passada? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Não, tá bem Não, tranquilo. Pro, tudo tranquilo. Então, tá bom. Então, vamos voltar a um outro conceito, que é o conceito de assistência farmacêutica. A gente viu na semana passada que, ao longo da história, a gente perdeu o nosso referencial, a nossa identidade como farmacêutico. Na década de 60, apareceu esse movimento da farmácia clínica nos Estados Unidos e a atenção farmacêutica ou a questão dos cuidados farmacêuticos na década de 70 no Canadá. De fato, quando apareceu esse termo, farmacêutico care, da mesma forma que apareceram os conceitos de medical care, nursing care, a tradução, se a gente fosse pegar ao pé da letra, seria de cuidados farmacêuticos. Mas, aqui no Brasil, a tradução foi de atenção farmacêutica. Então, a gente começou a entender farmacêutico care como atenção farmacêutica. Por que isso? Porque no início da década de 80, quando esses conceitos começaram a aparecer para a gente, nós estávamos discutindo o Sistema Único de Saúde. Na verdade, o SUS ele é de 1988, e essa discussão de um novo modelo de serviço, diferente do que existia, diferente do que era ofertado para a população, esse sistema de saúde universal, igualitário, ele começou no Brasil no finalzinho da década de 70, começo da década de 80. E nós, farmacêuticos, estávamos envolvidos nesse movimento de discussão. E a nossa grande pergunta, o que nós vamos fazer dentro do SUS? Porque se a gente já não estava na farmácia, nem no hospital, nos serviços farmacêuticos de uma forma geral, como é que a gente se enxergava dentro de um novo modelo de assistência à saúde? Então, a primeira coisa que a gente teve que discutir é: somos ou não profissionais de saúde? Se somos profissionais de saúde, nós temos que estar dentro deste novo modelo, desse novo modelo de atenção à saúde. E o que a gente vai fazer lá? Nós vamos cuidar do armário de medicamento? Porque muitas vezes eu ouvia de colegas isso. O que você quer fazer? Você quer ir para dentro de uma unidade de saúde, ficar guardando a chave do armário? Porque não tem o que farmacêutico fazer lá dentro. Por que isso? Porque nem os outros profissionais, nem os pacientes, a sociedade em geral e nem a gente, farmacêutico, a gente não tinha clareza do nosso papel dentro, não especificamente do SUS, mas dentro dos serviços de saúde. E o que aconteceu nessa época que foi importante? No Ceará, no começo da década de 80, foi feito um convênio do governo do Ceará com a Organização Pan-Americana da Saúde, que é um braço da Organização Mundial de Saúde, para implantar o que eles chamaram, na época, de agentes. Agora esqueci o nome, mas era o nosso modelo que a gente tem hoje de agentes de saúde. Na verdade, a proposta era capacitar pessoas da comunidade para serem instrumentos, principalmente de educação e saúde, na própria comunidade. E foi a primeira experiência do que acabou virando, se transformando no Programa de Saúde da Família, que hoje é chamado Estratégia de Saúde da Família. Então, esse modelo de você ter equipes multiprofissionais começou no Ceará.
E quando a equipe da OPAS veio para ajudar na estruturação desses serviços, ela trouxe junto do modelo o farmacêutico, que não era um profissional que aparecia no Brasil ligado aos serviços de saúde. Então, quando a OPAS trouxe essa discussão da farmácia, a farmácia começou a se integrar aos serviços de saúde, a pensar como poderia contribuir dentro do SUS, e num primeiro momento, o modelo que foi utilizado como uma base para a discussão foi o modelo da farmácia hospitalar, que era o que, bem ou mal, a gente tinha mais ou menos estruturado no país. Então, o que se propôs? Vamos imaginar um município com uma farmácia central, como uma farmácia central dentro do hospital, farmácias satélites, se assim a gente pode dizer, nas unidades de saúde, como é que ia ser feita a distribuição desses medicamentos, a gestão desses medicamentos, a dispensação na unidade. Então, a gente pegou esse modelo muito próximo da farmácia hospitalar e precisava dar um nome para essa forma de organização que a gente estava pensando, né? Falo da gente porque eu já era farmacêutica nessa época e fazia parte aí das discussões. Eu me formei em 85, então participei de conferências nacionais de saúde, onde a gente estava discutindo o SUS e onde a gente estava discutindo a integração do farmacêutico. E surgiu nessa época esse termo aqui, assistência farmacêutica. Por que assistência farmacêutica? Porque a gente pensava também que este novo serviço, esse novo modelo, ele deveria ir muito além do que a gente estava acostumado quando a gente falava de medicamentos dentro do serviço público. A gente viu isso lá no quarto semestre, uma política pública de medicamentos, que era a SEMI, é isso que a gente tinha. A SEMI comprava medicamento e distribuía para todo o país, mas somente os medicamentos considerados estratégicos, aqueles que eram destinados ao controle das grandes endemias brasileiras. Então, era um serviço que não atendia as necessidades da população, não tinha resolutividade, e se baseava principalmente na compra e distribuição. E a gente entendia que esse serviço farmacêutico ele deveria ir além disso. Ele também tinha que chegar ao paciente, por isso o termo assistência farmacêutica. Então, quando chegou a discussão da atenção farmacêutica, ou do farmacêutico qualquer no Brasil, nós ainda estávamos discutindo como o farmacêutico ia voltar para o serviço farmacêutico. A gente estava num ponto antes da discussão. E, no primeiro momento, então, a gente tinha que voltar para o serviço, entender qual era o papel do farmacêutico, qual era a nossa proposta e quais os objetivos que estávamos definindo frente a essa nova política de saúde que foi aprovada em 1988. Então, no primeiro momento, surgiu o termo assistência farmacêutica, que a gente já viu também, a gente já discutiu bastante, que é o termo que está lá na Política Nacional de Medicamentos, que define assistência farmacêutica como uma atividade multiprofissional que visa a promoção, a proteção e a recuperação da saúde através de procedimentos centrados no medicamento. Isso reflete também aquela mudança de foco que eu falei na aula passada. A gente muda o foco, a gente não está mais com enfoque sobre o produto, mas a gente entende que o produto é o nosso instrumento de trabalho. Que produto é esse? O medicamento. Então, a gente tem o produto, que é a nossa ferramenta de trabalho, mas o nosso objetivo é a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. Para quê? Para garantir o acesso ao medicamento e o uso racional. Então, não adianta a gente garantir o acesso ao medicamento se a gente não tem estratégias para que esse medicamento seja utilizado racionalmente.
E a partir da definição deste conceito, e a partir da Política Nacional de Medicamentos, a gente chegou no ciclo da assistência farmacêutica. O que é isso mesmo, gente? Vocês lembram? Esse ciclo é quando fala de armazenamento. O que mais? Armazenamento. Onde ele começa mesmo? Tem a distribuição, armazenamento. Boa, Pro. É um ciclo mesmo. Na minha cabeça, eu falei uma parte. É um ciclo, porque se você interfere numa das etapas, você acaba interferindo na outra. Ô, Pro, Oi, fala. é aquele de seleção, programação, aí você tem a aquisição, armazenamento. Calma aí. Tinha esquecido o resto. Tá, então esse ciclo eu apresentei para vocês lembram? A gente passou quase um semestre discutindo ele. Sim, sim. Mesmo. Então, ele começa na seleção de medicamentos, na escolha dos medicamentos que vão ser essenciais para o país, para o estado, para o município, nos medicamentos que vão ser disponibilizados em um serviço, pode ser num hospital, por exemplo. Então, você usa a seleção como uma forma de definir quais são os medicamentos essenciais para aquele serviço onde você está inserido. Escolhendo o medicamento, e a gente tem uma série de critérios para escolher esses medicamentos, a gente tem que programar a aquisição. Então, como é que eu vou comprar, de quem eu vou comprar, de quanto em quanto tempo eu vou comprar, qual a legislação envolvida, o que eu tenho que verificar para fazer um processo adequado de aquisição. Eu vou adquirir esses medicamentos e vou armazenar, também em condições adequadas. A gente não pode armazenar medicamento de qualquer forma. Eu tenho que ter condições adequadas, eu tenho que ter controle de temperatura, de umidade, de iluminação, de acesso, tem uma série de critérios também para que você garanta a qualidade do produto que você vai dispensar. Bom, esse medicamento está armazenado, ele vai ter que ser distribuído. Se eu penso dentro do SUS, no município, ele está armazenado num almoxarifado, ele vai ter que ir para as unidades onde ele vai ser dispensado. Se a gente pensa no modelo de São Paulo, na verdade, você tem um grande almoxarifado central e isso vai para as subprefeituras, a gente tem regiões administrativas em São Paulo. Cada região tem um gerente farmacêutico e da assistência farmacêutica, vai para a responsabilidade dele, ele que distribui para as unidades, ele que faz todo o planejamento aí da distribuição. Bom, o medicamento chegou na unidade, ele tem que ser dispensado. Como é que vai ser esse processo de prescrição? Quais as prescrições que vão ser aceitas, se tem um prazo de validade, se não tem. Por exemplo, hoje, dentro do programa de saúde da família, a enfermagem pode prescrever. O que ela pode prescrever? Medicamentos que estão definidos no protocolo da estratégia. Então, se eu estou numa unidade, eu recebo uma prescrição da enfermagem, eu posso atender desde que seja um medicamento definido no protocolo. Então, isso também faz parte da assistência farmacêutica, definir critérios de avaliação. Quando a gente pensa nos medicamentos do componente especializado, que são os medicamentos de alto custo, não é só eu chegar numa farmácia de alto custo e pedir o medicamento. Eu preciso levar a prescrição, o laudo, os exames, eu preciso estar dentro dos critérios daquele
protocolo. Então, tudo isso é estabelecido dentro do ciclo da assistência farmacêutica. O medicamento é prescrito, ele vai ser dispensado para o paciente, e a nossa responsabilidade vai agora até que esse medicamento faça o efeito terapêutico desejado. Então, hoje a gente inclui aí no ciclo da assistência farmacêutica a utilização. A utilização, como assim a utilização? As estratégias que a gente tem que utilizar para acompanhar a utilização, para detectar problemas, para solucionar problemas. A gente tem duas estratégias básicas. Quando a gente fala do acompanhamento de uma população, a gente está falando do quê? Eu tenho um serviço que vai acompanhar a utilização de um medicamento pela população. Vou identificar efeitos colaterais, efeitos adversos, o tipo de uso off-label. Como é que chama isso? Hein, meninas? Como chama esse serviço? Hã? Como chama essa etapa? Quando a gente acompanha uma população na utilização de medicamentos. Pera, como? Eu tô tentando raciocinar aqui. Vamos lá. O medicamento foi dispensado. Nossa responsabilidade não acaba com a dispensação do medicamento. A gente tem que acompanhar o uso desse medicamento. A gente pode acompanhar de forma individual, paciente a paciente, ou a gente pode acompanhar a população. Como assim a população? A hidroxicloroquina, ela foi colocada no mercado para um uso, agora está sendo utilizada de outra forma. Como é que eu acompanho isso? Será que ela está tendo realmente efeito contra o Covid? Será que as pessoas estão tendo arritmia, estão tendo efeitos graves? Como é que chama esse processo de acompanhamento? Não é atenção farmacêutica? É feita a pesquisa? Isso. Não, atenção farmacêutica é quando eu faço esse acompanhamento de forma... Não é farmacovigilância, Pro? Farmacovigilância, é isso mesmo. Nossa, eu ia falar isso, só que aí eu falei assim, será que tá relacionado com o assunto que ela tá falando ou eu tô viajando? Então, por isso que eu tentei ficar raciocinando aqui. Mano, será que é isso, velho? É isso mesmo. É só uma coisa que veio na cabeça. Então, é farmacovigilância, é isso mesmo, é esse conceito. Quer dizer, eu vou acompanhar o uso do medicamento pela população, até para perceber se ele não está tendo mais risco do que benefício. Quando eu acompanho individualmente, eu estou chamando de atenção farmacêutica. Eu chamo de segmento farmacoterapêutico. Quando eu estou acompanhando uma população ou grupos, eu chamo de farmacovigilância. Lembraram? Sim, Pro. Sim, Pro. Então, tá bom. Eu lembro que na última prova caiu várias questões de farmacovigilância, quando a gente teve essa disciplina. E esse é um ciclo mais detalhado ou com a proposta que a gente traz hoje. Quando a gente olha o slide anterior, deixa eu ver se eu consigo voltar. Não, foi para frente. Vamos voltar aqui. Quando eu olho esse slide, o slide, a primeira discussão do ciclo da assistência farmacêutica. Para onde que a gente avançou nessa questão do ciclo? Para dois caminhos. Primeiro, a questão da gestão, que não aparece aqui nesse primeiro momento, mas a gestão, o planejamento, ele é super importante na assistência farmacêutica. E hoje a gente avançou para a questão da gestão clínica, ou da parte clínica. Então, o que a gente considerava até pouco tempo atrás, o ciclo, aquisição, armazenamento, distribuição, seleção, a gente está chamando essas etapas hoje de gestão
técnica da assistência farmacêutica. Na verdade, a gente está garantindo o acesso da população ao medicamento. Essas primeiras etapas, então, a gente está falando do quê? Do produto. Como eu compro o produto, como eu armazeno, como eu distribuo. Certo? Tudo bem? Tudo bem, Pro. A partir do momento que esse medicamento é prescrito e dispensado, então ele está aqui, ó, ainda está dentro da questão técnica, eu estou falando do produto. O paciente recebeu o medicamento, eu começo a fazer o que a gente chama de gestão clínica do medicamento. O que seria essa gestão clínica? Eu vou continuar o cuidado. Como continuar? Eu vou acompanhar esse paciente, para que eu faça avaliações periódicas para identificar se as indicações clínicas e os objetivos terapêuticos estavam integrados de forma correta, se o utente, ou seja, o usuário do medicamento, ele entendeu todas as informações que eu passei para ele, se ele está utilizando de forma correta, se ele conseguiu aderir de forma correta ao tratamento, se aquele medicamento está tendo realmente efetividade e segurança para o paciente. Então, agora a gente vai falar do paciente. Nós já selecionamos lá em cima um medicamento antihipertensivo, com eficácia comprovada. Agora, será que este medicamento, ele está promovendo o efeito que a gente espera para aquele paciente? É isso que a gente quer discutir aqui. A efetividade e a segurança para aquele paciente. A partir daí, a gente identifica problemas. Que problemas? Problemas de saúde não tratados, falha no acesso ao medicamento, medicação não necessária, ivermectina agora como preventivo para o COVID, um exemplo, desvio da qualidade do medicamento, baixa adesão ao tratamento, interação medicamentosa e vários outros problemas relacionados aí à utilização do medicamento. Se eu identifico um problema, eu faço uma avaliação e eu vou ter que interferir. E encontrando o problema, a gente vai ter que interferir junto ao prescritor, junto à dispensação, junto ao serviço, em algum lugar, para que esses problemas sejam sanados e, na verdade, não sejam repetidos. Tudo bem, gente? Tudo bem, Pro. Então, o que a gente tem hoje? Que a gestão clínica do medicamento, ela está relacionada, primeiro, com a atenção à saúde. Quando a gente fala do perfil clínico do farmacêutico, da atuação clínica do farmacêutico, a gente está falando desse resgate do papel do farmacêutico como um profissional de saúde ligado ao cuidado. Então, a gestão clínica ela é voltada para o paciente. Atenção à saúde, por quê? Porque eu posso fazer atenção à saúde tanto na atenção primária, secundária, terciária, dependendo do nível de complexidade, mas todas as nossas ações têm que ter como princípio o cuidado e o paciente. Então, a gestão clínica está relacionada com o cuidado e com os resultados terapêuticos efetivamente obtidos, tendo como foco principal o utente, o usuário. Se esse resultado não está sendo conseguido, ou o objetivo não está sendo realizado, a gente tem que identificar o porquê. Então, tem um exemplo de uma amiga que o marido dela tem Parkinson. E ela é nutricionista. E, conversando com ela, ela estava relatando que o medicamento
não estava fazendo efeito, que estava evoluindo muito, muito rápido. Isso é possível? Isso é possível. Pode ser que o paciente já esteja numa fase da doença onde você não consiga mais controlar o avanço. Mas antes da gente imaginar assim, não, é da doença, vamos entender como é que ele está usando o medicamento, né? A primeira coisa que eu perguntei, qual o medicamento? Levodopa. Tá bom, a gente tem um problema com a levodopa. A levodopa é um aminoácido, certo? Vocês sabiam disso? Alô? Não fujam. Levodopa é um aminoácido. Vocês estão me escutando? Sabia não, Pro. Então tá. Então é um aminoácido. Onde os aminoácidos são absorvidos? A gente ingere uma proteína, essa proteína vai ser degradada em aminoácido e eles vão ser absorvidos onde? Silêncio. Vamos, gente. Vocês estão aí ainda? Estão dormindo? Eu Sim, tô, Bro. mas a internet tinha caído. Não, tô Qual acordada. que foi a pergunta? Eu estou perguntando onde os aminoácidos são absorvidos. Não. Comi um pedaço de carne. Proteína. Foi degradado, chegou o aminoácido, onde que eles vão ser absorvidos? Hum. No intestino. No intestino, muito bem. Como é que é a absorção através da membrana dos aminoácidos? Há uma quebra, né, desses aminoácidos. Já tem aminoácido. Daí, eles têm que ser absorvidos através das membranas celulares. Vocês lembram? Tem difusão passiva, ativa. Ah, sim. Uhum. Como que vai se dar essa absorção? Absorção. Ativa ou passiva? Passiva, Pro. Passiva, isso mesmo. Sem uso de energia. Mas é uma difusão passiva facilitada. O que quer dizer isso? Vamos lembrar, na clínica a gente vai juntar tudo que a gente aprendeu. Vamos lá. O que é uma difusão passiva facilitada? O que ela precisa? O Andy está aí? O Andy? Nayara? Eu não me recordo, não. Vamos lembrar. Não é uma Ah, meu Deus. Facilitada. Não, não tá facilitando. Permeação passiva facilitada. Se ela é passiva, ela não envolve energia, gasto de energia. Ela vai do mais concentrado para o menos concentrado, certo? Então, a favor do gradiente de concentração, mas a facilitada tem uma característica diferente, qual que é? O que está envolvido nessa difusão? A presença do quê? Osmose? Não. A presença de um carreador, lembram?
Você tem a difusão passiva, que é aquela, você vai no lugar mais concentrado para o menos concentrado. Ok. A facilitada é quando é necessário a existência de um carreador de membrana para carregar. Ela também vai do mais concentrado para o menos concentrado, mas ela precisa desse carreador que ajude no transporte do externo, do meio externo para o meio interno. Lembraram? Sim. Agora sim. Sim, Pro, agora sim. E o que é esse carreador? Uma proteína, né? Uma proteína localizada na membrana. Então, assim, o aminoácido, para ser absorvido, ele precisa de um carreador. Se é uma proteína de membrana, vocês acham que esse número é infinito? Não, não é. Você tem um número X lá de carreadores. Vocês lembram uma coisa, quando vocês fizeram, acho que na farmacologia 1, e viram lá na fisiologia, que tem alguns processos de absorção que são saturáveis? Pra ser sincera, não lembro. De verdade. Lembra? Não. Vamos imaginar assim, ó. Imagina que você tem uma célula e que tem 10 carreadores. Deve ter mais, mas só estou dando um exemplo para a gente entender. 10 carreadores, eu sei. Ou seja, 10 proteínas de membrana que são capazes de carregar o aminoácido para dentro da célula. Adianta eu me entupir de aminoácido? Não. Porque vai chegar um momento que eu não vou absorver mais do que eu consigo. Isso é um processo saturável. Então, o que vai acontecer com esse aminoácido? Vai ser excretado. Vai ser excretado. Isso mesmo. Bom, se eu estou falando para vocês que a levodopa é um aminoácido, ele vai competir pelos carreadores com os aminoácidos da dieta. Não vai? Sim. Como é que eu tenho que tomar esse medicamento? Em jejum? Acho que em jejum, né? Isso, antes das refeições. Então, a primeira pergunta que eu fiz para ela é como é que ele toma esse medicamento? Que horas que ele toma? Depois do almoço. O que está acontecendo com esse medicamento? Não está sendo absorvido como deveria. Uma parte dele pode estar sendo excretado. E a levodopa, a situação é tão complicada que muitas vezes você tem que falar para o paciente procurar uma nutricionista para adequar a ingestão proteica. Porque algumas vezes você tem que diminuir a ingestão de proteína do paciente para que o medicamento seja absorvido. Então, num caso desse, o medicamento não estava fazendo efeito. Não era um medicamento adequado para ele, não. Qual que era o problema? Ele não tinha informação necessária para tomar o medicamento de forma correta. Então, às vezes, você tem o medicamento, você tem a doença, você tem tudo na mão, mas não utiliza de forma correta. E quem é que consegue juntar todas essas informações para orientar o paciente? Quem é? Oi, Pro. Deu uma falhada aqui. É o farmacêutico. É a gente que deveria fazer isso. Então, na hora que você vai dispensar um levodopa no balcão de uma farmácia, a primeira coisa que você vai falar, olha, você tem que tomar em jejum. Se você sentir que não está fazendo efeito, procura uma nutricionista, tenta adequar, diminuir a ingestão proteica. Quantas vezes vocês viram alguém falar uma coisa dessa? Nenhuma. Então é isso. É muito fácil também a gente falar mal do médico, mal dos outros profissionais, mas como é que a gente está trabalhando? Porque tudo que vocês tiveram no curso até agora ajuda a fundamentar esse cuidado. Vocês tiveram tudo isso que eu falei. Se eu perguntar para vocês ainda, quais são os medicamentos que têm a maior quantidade de proteína? Vocês também tiveram isso lá em Bromato?
Que alimento que tem proteína? O que é alimento ou que medicamento? Alimento. Carnes, em geral, Carne, carne, frango, ovos, ovos, leite. Então, essa história, leite. eu posso tomar medicamento com leite? Levodopa, não. Posso tomar de manhã? Pode. Antes do café da manhã. Se você tomar café com leite, você está ingerindo proteína. Depois de uma refeição com ovo, carne, não tem. Vai ter saturação do processo de absorção. E a levodopa já é mal absorvida. A gente tem uma quantidade muito pequena de absorção. Na verdade, a quantidade de levodopa, se você tomar certinho, com todos os cuidados, vai chegar só 1% dela no sítio de ação. Então, qualquer interferente não vai deixar que chegue a quantidade adequada para a gente conseguir o efeito terapêutico. Olha como é complicado. Então, é isso que a gente está dizendo. A gente tem que olhar para o paciente, para o processo de cuidado, de uma outra maneira. Porque a gestão clínica, ela é uma atividade assistencial quando a gente pensa na questão do cuidado. Eu estou assistindo, estou ajudando o paciente, dando informações para o paciente, resolvendo problemas junto com o paciente, para que realmente ele tenha um resultado desejado. Tudo bem? Sim, Pro. Sim? Bom, a gestão clínica, ela está sendo discutida no Brasil aí desde a década de 80, não com esse nome, mas a gente chegou agora nesta definição, nós chegamos nesse conceito aí em 2013. A questão da atenção farmacêutica, eu já falei para vocês também lá quando a gente falou de assistência farmacêutica. A assistência surgiu com a Constituição, na verdade, com o SUS, a partir de 1988, isso legalmente, ou previsto na legislação, e a atenção farmacêutica, ela aparece pela primeira vez numa norma na Política Nacional de Assistência Farmacêutica em 2002. Então, desde 2002, a gente já pode praticar assistência farmacêutica, ter um consultório farmacêutico, mas essa discussão do que é gestão clínica, ou do que a atividade clínica, ou no que se constitui a atividade clínica do farmacêutico, foi regulamentada pelo Conselho Federal de Farmácia em 2013. Então, a resolução que regulamentou a gestão clínica foi a 585, de 29 de agosto de 2013. Vocês já tiveram deonto? Já, Pro. Vocês viram essa resolução em deontologia? Vocês lembram dela? Sim, Ela Pro. regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico e da outras providências. Lembraram? Sim. Tá. Sim, Pro. E nessa resolução, o primeiro conceito que aparece é o de farmácia clínica. Então, o que o Conselho Federal de Farmácia entende por farmácia clínica? É a área da farmácia voltada à ciência e prática do uso racional de medicamentos, na qual os farmacêuticos prestam cuidado ao paciente de forma a otimizar a farmacoterapia, promover saúde e bem-estar. Então, esse conceito aqui proposto pelo Conselho Federal é um conceito ampliado, ele vai além do ambiente hospitalar, mas o termo farmácia clínica ainda está muito associado ao que acontece dentro do hospital. O que vocês lembram dessa resolução? Se vocês viram na DEONT, você deve lembrar alguma coisa. Ela trata do quê?
Tati, sim. Peraí, pô. Na primeira aula, eu falei para vocês que eu estava pensando em montar um consultório farmacêutico, e a hora que eu contei isso para uma amiga, ela falou que não, que farmacêutico não poderia prescrever, que um farmacêutico não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Onde eu estava me baseando? Principalmente nessa resolução aqui, 585, que define as atribuições clínicas do farmacêutico. Na verdade, essa resolução, ela vai definir como o conselho vai fiscalizar a ação clínica do farmacêutico. Dessa forma, ele acaba definindo quais são os limites da nossa atuação que a gente pode ou não fazer. Bom, essa resolução, ela partiu de alguns pressupostos. Então, o primeiro, o Conselho Federal, ele elencou aí 5 grandes desafios para os serviços de saúde, de uma forma geral. Nós não estamos falando aqui de serviço de assistência farmacêutica, a gente está falando dos serviços de saúde de uma forma geral. Então, o primeiro, aumentar a adesão ao tratamento e a compreensão dos pacientes sobre os medicamentos. Isso é um desafio para o serviço de saúde. Vamos imaginar hoje com essa história da hidroxicloroquina e da ivermectina. Não sei se vocês trabalham no serviço de saúde público, mas imaginem esses farmacêuticos, as pessoas que trabalham sendo pressionadas a todo momento a liberarem um medicamento que a gente sabe que não tem eficácia para aquilo que estão dizendo. Daí chega um cidadão lá na unidade de saúde. Eu quero ivermectina. Tem prescrição? Não. Mas eu vi na televisão que pode tomar. Mas, meu senhor, isso não tem efeito. Mas a televisão está dizendo que tem. E daí, é isso. É uma questão, se eu pego isso como exemplo agora, mas quantas vezes isso acontece? Às vezes o paciente tem a prescrição, mas não entendeu para que serve o medicamento e não entendeu como ele vai tomar aquele medicamento. Como é que ele vai resolver os problemas relacionados ao medicamento. Uma outra questão, minimizar os erros de medicação. E olha que coisa mais atual, gente. Promover condutas baseadas em evidências. Então, quando a gente fala para alguém assim, você não deve tomar ivermectina como preventivo contra a COVID. Não tem efeito. Daí olha alguém para você e fala assim, essa é a sua opinião. Sinto muito, é minha opinião, gente. Thaís, lá no meu, só interromper um pouquinho, lá no meu serviço, a minha empresa ela é constituída de um veterinário, né? Ela tem que ter um veterinário, porque como fala de queijo, tem que ter um veterinário. E o veterinário receitou, né? Para algumas pessoas que queriam essa ivermectina aí. E elas tomaram. Ele não pode aceitar. Tomaram. E a gente fez um revezamento de férias, e foi na época que eu estava de férias e eu não tomei. Tem uma menina lá no serviço que ela tomou 4 vezes, e ela pegou Covid. Ela pegou Covid. A segunda pegou Covid. A terceira que tomou não pegou, mas as duas pegaram na mesma semana. Uma pegou numa semana, a outra pegou na outra. E tomaram ivermectina. Então, louca atrás demais, só que não está vendendo, entendeu? Então, por que elas querem mais, né? Então, primeira coisa, não é opinião, é evidência científica. Não tem ação antiviral contra o Covid. Então, não impede nem a multiplicação dele e não impede a infecção. Não deve ser usado como preventivo. Primeira coisa. Segunda coisa, veterinário não pode fazer prescrição para humanos. É proibido. É prática ilegal da medicina. Pois é. E onde que essas pessoas conseguiram a ivermectina? Na farmácia lá, uma farmácia que tem lá. Uma prescrição do veterinário?
É, Então tem que tudo denunciar. doido. É, tudo louco da cabeça. Não, não é louco, tem outro nome isso. Porque a farmácia não poderia vender esse medicamento com essa prescrição de E o veterinário. pior, teve uma que pegou, né, que na realidade foi assim, a primeira que pegou, foi assim, no dia 11, ela deu uma festa para 25 pessoas dentro do apartamento dela de festa junina. O cunhado dela estava com Covid, tinha feito o exame, só que não tinha confirmação, estava na festa. A irmã também estava na festa, mas não tinha feito o exame, mas só ia sair a confirmação na segunda-feira. Na segunda-feira, saiu os dois positivos, ela foi trabalhar, e ela já estava ruim. E aí, ela foi trabalhar segunda, terça e quarta. Na quinta, ela já ficou ruim, ficou ela e o marido dela ruim. Na sexta-feira, essa outra menina do serviço ficou ruim. Só veio a saber depois de uma semana, do dia 20 e pouco. E as 25 pessoas que estavam na casa dela, 7 pegaram. Gente, foi uma coisa assim cômica, juro. Eu não me conformo com uma coisa dessa, juro para vocês. Juro. Uma doença que, tudo bem, né? Ontem uma amiga falou isso para mim, 80% é assintomático. Tudo bem. Você sabe se você vai ser o assintomático? Se teu filho será o assintomático? Não sabe, a gente não consegue prever. A gente sabe que existem condições que aumentam o risco de casos graves, mas, de fato, a gente não sabe como ela vai evoluir. Tem gente que fica uma semana bem e daí piora e morre. A gente não tem esses dados ainda. Então, se a maioria vai ficar sintomático, bom para eles, eu não quero arriscar. E é essa falta de responsabilidade que eu não me conformo. E tem muita gente achando que a pandemia já acabou, né? Muita gente. A gente sai na rua, a gente sem máscara, é amontoado de gente, é aglomeração. É uma situação cada vez mais complicada. Agora, eu nunca vi tanta bobagem ser dita em relação a medicamento e doença e tratamento como nos últimos tempos. De tudo, gente. Foi hidroxicloroquina, foi a ivermectina, depois foi o Anita, nitoxamida. O que mais que o pessoal começou a tomar também? Água com limão, que matava o vírus, para acidificar o sangue. Tem cada coisa que não tem a menor, assim. Gente, por que não custa usar máscara? Usar máscara ninguém quer, mas que é um milagre da natureza, e a gente está falando que não adianta mais ninguém, né? A maioria das pessoas acha que é a nossa opinião, não é uma conduta baseada em evidência. Aumentar a efetividade do controle das condições crônicas e reduzir eventos adversos a medicamentos. Hoje, a grande maioria das condições crônicas exigem tratamento medicamentoso. Então, no exemplo que eu dei para vocês, adianta você dar a levodopa e não orientar sobre o uso, sobre o que vai interferir com aquele medicamento? Reduzir eventos adversos. Na maioria das vezes, um evento adverso, ele está relacionado à dose. Será que aquela dose é a adequada para o paciente? Será que com uma dose menor, a gente não conseguiria o mesmo efeito terapêutico com menos efeitos secundários ou efeitos colaterais? Então, o que a gente vê também? As diretrizes, aí, quando a gente fala de diabetes, hipertensão, elas sempre falam da importância do início do tratamento ser com monoterapia e com a menor dose possível. É o que a gente vê? Não é. Geralmente, o paciente já sai do médico com 2 medicamentos, com uma dose maior do que a inicial. Ninguém dá tempo desse paciente se adequar ao tratamento, ver se reage com uma dose menor, para reduzir eventos adversos. E não é fácil você conviver com o medicamento. Então, depois que eu descobri a diabetes, eu vejo muito isso, que nem a metformina. Eu não consigo tomar metformina, não adianta.
eu passo mal, eu tenho sintomas gastrointestinais, eu não consigo. Gente, e não é assim falar para vocês, eu vou fazer um sacrifício tomar um mês. Eu tenho que montar um medicamento que eu vou passar o resto da minha vida tomando. E é isso que as pessoas não conseguem entender. O profissional de saúde tem que se colocar no lugar do paciente, porque é o paciente que vai conviver com esse tratamento para o resto da vida. Qual é o outro desafio dos serviços? Conciliar os medicamentos e minimizar o risco nas transferências de pacientes entre os níveis assistenciais. É o paciente que está na atenção primária, daí ele vai ser encaminhado para atenção secundária, vai ser atendido, vai receber um tratamento, e depois ele vai ser acompanhado novamente pela atenção primária. Como é que eu concilio isso? Como é que você dá continuidade ao tratamento, principalmente das pessoas crônicas, das pessoas que têm doenças crônicas? Imagina esse paciente que chega ao hospital. Gente, quanto problema não acontece dentro do hospital porque não se tem o cuidado de perguntar para o paciente o que ele toma em casa. Porque a gente quer que esse paciente saia do hospital, não quer? Ele vai voltar para casa. E daí, o que ele vai tomar? O que ele tomava em casa ou o que foi prescrito para ele no hospital? Isso tem que ter um processo, que é o que a gente chama hoje de reconciliação medicamentosa, para você organizar esse tratamento e dar continuidade ao tratamento do paciente. E uma coisa que a gente fala muito hoje é promover o autocuidado apoiado. É resgatar nas pessoas a sua responsabilidade no tratamento, no autocuidado. Por quê? Se a gente fala de um paciente com doença crônica, é ele que melhor conhece a doença dele. Ele pode não saber exatamente a fisiopatologia, mas o que ele sente, o que piora, o que melhora, ele sabe. Então, você tem que traçar estratégias para que ele seja empoderado da melhor forma possível. Ele não vai viver todos os dias dentro de uma unidade de saúde. É o paciente... Oi, fala. Mas muitas vezes, você que já conviveu muitos anos, né, em posto UBS e assim por demais, existe um grande nível de pacientes que mentem, né, em nível, assim, de medicamentos contínuos, né? Como que lidar com isso? Porque muitas vezes que eles mentem, a gente vai saber, assim, será que ele está tomando mesmo? Ou ele não está tomando? Vamos aumentar a dose, dar uma reação nele, porque somente na parte idosa, né? Eles são muito, assim... Tem uns que levam muito a sério, tem outros que não tá nem aí. Então, mas vamos lá, assim, você pergunta para o paciente, ele está tomando? Ele fala, estou tomando. Ele sabe que ele tem que tomar, ele mente, daí o médico aumenta a dose, aumenta os efeitos colaterais, daí que ele não vai aderir mesmo. Por que será que ele mente para você? Medo. Do quê? Medo de admitir a doença que ele tem, para mim. Tá, ele pode ter medo de você, por exemplo. Ele sabe que você vai dar bronca nele, então ele vai mentir para você, vai mentir para o médico. Sim. Mas por que será que ele não toma o medicamento? Bom, se ele tomar o medicamento, existe a melhora. Existe um grande acontecimento de melhoras para ele. Será? Então, é isso que... Vamos imaginar, assim, por que eu descobri que eu tinha desenvolvido diabetes? Porque eu passei uma semana com muita sede, uma sede que eu nunca tive, incontrolável e muito cansada. E como eu trabalho com pessoas com diabetes faz muito tempo, né, e minha família toda, meu pai tinha diabetes, eu esperava que eu tivesse, eu imaginei que fosse. Eu fui no congresso ano passado, em agosto, assim, quando a minha glicemia de jejum chega a 125, 130, eu já estou passando muito mal, gente. Muito mal. E estava naquelas filas lá de fazer... eles estavam fazendo um lançamento de hemoglobina glicada. Eu, assim,
estou controlando para ficar num nível 5,7, 5,8. A moça na minha frente, eu nem lembro, mas era mais de 6. Eu falei para ela, mas você não sente nada? Não, não sinto nada. Então, muitas vezes, o que a gente vê? O paciente, às vezes, está com a pressão 15/10 e não está sentindo nada. A glicemia dele está 250, 300, e ele não está sentindo nada. Então, quando a gente fala da melhora, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque se ele não sente nada, o medicamento vai promover uma melhora na vida dele? Não, não vai interferir. Essa é a grande questão hoje, quando a gente fala de doenças crônicas. Você quer ver um tratamento que é muito complicado? Alzheimer. Por que Alzheimer? Quando o paciente descobre, é porque já tem uma série de comprometimentos que são irreversíveis. Porque muitas vezes no começo ele vai dando um jeito, ele escreve, ele arruma uma forma de lembrar das coisas. Chega uma hora que ele não consegue mais. Daí a família leva ele para o médico e o médico prescreve um tratamento. A gente consegue recuperar o que foi perdido? Não. Então, o que faz um tratamento para Alzheimer? Vai tentar controlar a velocidade da evolução da doença. Quando você leva uma pessoa no médico, no serviço de saúde, você não quer que ela melhore? Só que o seu familiar que tem Alzheimer, ele não vai melhorar, ele só não vai piorar. Isso é suficiente para a família, gente? O que vocês acham? Não, não cai. Você quer fazer um tratamento para melhorar. E daí, às vezes, o médico fala assim, não, tá dando resultado. Por quê? Porque não teve evolução para piora. Mas como não teve evolução para melhora, a família fala assim, não, vou ter que mudar de médico. Tem que mudar de medicamento. É essa discussão que a gente tem que fazer. Por que será que um paciente não adere ao tratamento? Tem uma série de questões. Uma, ele não tem informação suficiente sobre a doença, sobre o risco, sobre o medicamento. Imagina alguém, um idoso, que toma insulina e que já tem comprometimento visual. Como é que vai enxergar os risquinhos lá na seringa para contar as unidades? E se ele não quiser dizer para ninguém que ele não está conseguindo enxergar direito? Então, assim, essa questão da mentira, por que alguém mente para se prejudicar? Não é que ele mente, ele não entende direito o que está acontecendo. E é muito difícil tomar medicamento todo dia. Só quem toma medicamento todo dia que sabe o quanto é difícil. Sempre vai ter um efeito ou outro, não adianta. Ou, se a gente vai tomar um medicamento para fazer, não tem efeito colateral nenhum, é porque também não tem efeito nenhum. Isso é fato. Então, gente, é fácil falar quando a pessoa está com dor de cabeça e dá uma aspirina, mas quando você tem um tratamento crônico, que envolve gasto, envolve custo, envolve efeitos adversos, envolve mudança de estilo de vida, é sempre muito difícil. Ou não é difícil, gente? Sim, é difícil. Tenho exemplos na família em relação a isso. Então, tem uma série na televisão que meu filho gosta, que chama Quilos Mortais. Vocês já assistiram? É um horror aquilo. Eu assisto de vez em quando, pronto. São pessoas, assim, com obesidade mórbida, com 200, 250 quilos, 300 quilos, né? Um povo, assim... E daí, ele, na verdade, ele paga para essas pessoas, ele dá o tratamento. E outro dia eu estava assistindo um capítulo lá que a pessoa desistiu. Ela tinha mais de 200 quilos e desistiu. Porque naquele programa mostra, olha, a situação que aquelas pessoas chegaram e como é difícil mudar hábitos de vida. Porque, Samanta, não dá aflição de você ver que elas não se mexem?
Assim, Não consegue levantar da cama, que precisa de ajuda na hora de É. tomar banho, fazer coisa tipo que a gente faz assim normalmente, né? E às vezes, assim, você pensa, eu fico pensando assim, se andasse um pouco que fosse, ela já ia emagrecer um pouquinho. Sim. Mas não é só a questão, né, de não conseguir, mas é não ter vontade. Tem alguma coisa a mais ali que essas pessoas precisam trabalhar. Porque não é normal você chegar naquele ponto e achar que está bem. É porque você vai indo, vai indo, vai indo, vai engordando, vai engordando, vai engordando, e a própria pessoa não vê. É tipo meio que. E aí acaba chegando nessa fase, né? Eu tava vendo de uma menina, eu acho que ela tinha, 23 anos. Ela tava com 253 quilos. E aí, tipo, mano, ela não conseguia tomar banho, ela não conseguia pegar comida, tipo, ir até a cozinha. E aí eu fico pensando, como que a pessoa, se vendo nesse estado, conseguiu chegar até esse estado? Porque não. Eu sinceramente não consigo entender. E daí, quando ele põe na dieta, tem gente que chora, que quer comer. Sim. Não é? Porque O Bruno falou que tem que andar, porque tem que emagrecer pra chegar até um certo peso pra poder operar. Aí a pessoa fica tipo. Então, eu pensei que era só fazer a cirurgia. Porque também passam para as pessoas que uma cirurgia vai fazer milagre, que o medicamento vai fazer milagre. Então, quando a gente fala do autocuidado, isso é super importante, porque não existe milagre. Não existe. A gente tem que resgatar essa nossa responsabilidade no cuidado. E ainda Que é mais quando ele questão. fala que você tem que fazer exercício antes da operação e depois da operação, né? Então a pessoa, tipo, fiz a operação, não preciso fazer mais nada. Aí, mas não, é Quantas dobrado ainda. pessoas engordam, voltam a engordar depois da operação? Porque não conseguiram adotar um novo estilo de vida. Num primeiro momento emagrece, mas depois volta a comer tudo o que comia, em pequenos pedacinhos, mas volta a comer, come o dia inteiro. Porque é uma relação com a comida, com o alimento, que não é só da necessidade fisiológica, tem uma outra coisa envolvida que tem que ser trabalhada. Então, Ládia, que você perguntou, a gente não consegue, não tem resultado mágico. Entendi. Não tem receita mágica. Tem que falar e tem que falar. Porque E isso tem que ajudar. a gente vai ver lá na frente muito isso, né? Sim. A gente vai se deparar todo momento com isso. Eu já me deparo com isso em família, e eu estou vendo isso já, depois que a gente começou a ter muita assistência farmacêutica, a gente começa a enfatizar isso e começar a analisar aquela pessoa, né? Se ela toma, se não toma. Eu tenho exemplos na minha família, por exemplo, que morre por um doce, é diabético, toma 9 remédios, tem problema de visão, e o que faz? Come um doce, corre para tomar insulina para não subir. Então, assim, eu já até comentei isso com as meninas já. Então, é assim, é mentir para ele mesmo e mentir para um profissional que realmente não sabe nem o que está tomando. Mas é uma questão de assumir responsabilidade por você. É muito mais fácil eu tomar Engov do que eu controlar o que eu como e o que eu bebo. Sim. É mais fácil eu tomar ivermectina do que eu usar álcool gel o tempo todo, usar máscara e manter o distanciamento social, não é? Sim. E esse que a gente está vivendo, principalmente da máscara e do gel, existe uma grande parte da população que não está nem aí, não. Não, isso daí você tá doido, usa a máscara para usar, tira, não põe álcool gel, entendeu? Abraça, enfim, um monte de coisa que a gente está vendo. Isso vai permanecer por muito tempo ainda, até se, como que fala, ter uma autoeducação, né? Reeducação. A gente tem uma questão no Brasil, que é a questão da educação, e a questão do respeito, que é até onde vai meu direito, quando começa o direito do outro. Então, eu tenho o direito de ser saudável e não querer que você me contamine. Então, você tem que usar máscara. Outro dia, a última vez que eu fui para São Paulo, que foi em julho, eu fui buscar umas coisas que estavam aí, porque eu vim em março, nunca mais voltei, né?
Fui entrar, eu estava dentro do elevador, abriu a porta, foi entrar um moço sem máscara. Mas na hora eu falei para ele, você vai entrar sem máscara? Ele falou, vou, porque é rapidinho. Eu falei, então se você entrar, eu vou sair. Daí ele ficou, fez uma cara e ficou para fora. Ué, é meu direito, eu tô com máscara dentro do elevador, ele só pode entrar de máscara. Na verdade, ele não deveria ter entrado. Ele deveria ter esperado estar vazio. Mas não vai entrar de máscara. Daí você é antipática? Eu posso ser antipática, mas é um direito que eu tenho. Ô, Pro, o duro que com isso, né? Mesmo se ele entrar, tipo, depois de você, que ele entre, vai, depois de você, mas sem máscara, quem garante que ele não vai dar uma coçada no nariz e encostar ali no botão, tipo, dar um espirro, qualquer coisa. Então, é muito. Mas que eu nem fiz minha máscara no parte. queixo, coçar o nariz com máscara, tipo, meu, não dá. Mas eu fiz minha parte, certo? Sim. Eu acho que é isso que a gente tem que assumir. Então, a gente está fazendo a nossa parte. Hoje mesmo, eu tava na rua, o povo tira a máscara para poder fumar. Aí eu fico, mano, Jesus amado. Aqui em Piracicaba não pode entrar no ônibus sem máscara. Daí eles entram com máscara e tiram a máscara lá dentro do ônibus. O duro é quem entra de máscara, tira a máscara e fica comendo. Aí eu fico, mano, gente. Agora, gente, a outra coisa, como é que a gente quer que uma população que não tem educação formal agora, que não estuda, entenda o que é um vírus? É que tipo, eu entendo que as É tudo pessoas junto. elas ficam meio relutantes em fazer as coisas porque eu vejo por um lado, só não acredita na doença quem não teve ninguém na família que morreu. Também, tem. Ou quem se curou, tipo, teve, mas foi tão fraquinho, e aí acaba gerando esse, nossa, não é nada, né? E aí você, sei lá, a pessoa vai entender como se fosse realmente só uma gripezinha. Porque não morreu ninguém e ela também não morreu. Então, para ela não é nada. Então, sabe o que eu acho? Que, na verdade, a história do Covid, ela escancarou para a gente o que acontece no dia a dia com todas as outras doenças. Porque, gente, se eu tenho uma gripe, eu não posso contaminar as pessoas. Se eu tenho que, se eu trabalho como manicure, eu não posso contaminar as pessoas, eu tenho que esterilizar os meus materiais. Será que todo mundo faz isso? Então, na verdade, eu acho que escancarou um comportamento que acontece no dia a dia do brasileiro. É que agora nós estamos falando disso todo o tempo, mas é isso que acontece. Eu tomo 9 medicamentos e não preciso me preocupar com a minha dieta. É que nem quando estava acontecendo as coisas lá na Itália. Aí morriam 800 pessoas por dia. Ai, coitadas, por que isso, por que aquilo. Aí veio pra cá, tá morrendo 1.000 e sei lá quantas pessoas, e ninguém tá nem aí. Então, tipo, com outro, nossa, tô super triste e tal. E aí chega no seu próprio país, já que as pessoas se dizem tão patriotas assim, né? Chega no país e ninguém tá nem aí, vai pra praia. Como se fosse férias mesmo, tipo, tô de férias. Estamos vivendo tempos sombrios, gente. Eu acho que é tudo junto. Eu acho que é falta de educação, muito egoísmo e falta de compromisso com os outros. Então, a gente não pensa mais no grupo, no coletivo. Quando a gente não pensa mais nesse grupo, é cada um por si, daí eu tenho o direito de fazer o que eu quiser, como quiser, a hora que eu quiser. E a gente sabe que para viver em sociedade não deveria ser assim. Tudo bem? Podemos passar? Sim, Pro. Opa, passei um monte. Aqui. O que eu fiz aqui? Peraí, que eu fazer um monte de coisa aqui. Aqui. Bom, então, pensando nesses desafios do serviço e na evolução da prática farmacêutica, é que o Conselho Federal resolveu, então, publicar essa resolução.
Na verdade, por que ele publicou essa resolução? Porque os farmacêuticos já estavam efetivamente atuando na área clínica. Então, se o farmacêutico, e muitas vezes é isso que acontece, o profissional começa a fazer, a exercer, e daí o órgão que regulamenta tem que tomar alguma providência para organizar o que está acontecendo. Então, essa resolução ela foi publicada porque o farmacêutico já estava exercendo essa atividade. E essa resolução ela foi importante, então, porque ela definiu, ou ela tentou definir, quais os direitos e as responsabilidades do farmacêutico na área clínica. Então, lá no artigo 2º, fala o quê? Que as atribuições clínicas do farmacêutico visam a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, além da prevenção de doenças e de outros problemas de saúde. Então, as atribuições clínicas, elas estão relacionadas com a assistência à saúde, com a promoção do cuidado. Então, elas visam proporcionar cuidado ao paciente, à família e à comunidade. Por que é importante frisar isso? Porque a partir desses 3 eixos, a gente vai ter ações clínicas relacionadas ao paciente, à família e à comunidade. A gente tem o mesmo objetivo, mas tem focos diferentes, porque ou a gente trata com o paciente, ou a gente está com a família, ou com a comunidade, ou tudo ao mesmo tempo, mas para cada sujeito deste, a gente tem um tipo de estratégia. E qual é o objetivo? Quais são os objetivos finais? O uso racional de medicamentos e a otimização da farmacoterapia. Então, usar realmente medicamento quando é necessário e na dose correta, para você não ter problemas decorrentes de uma dose exagerada ou de usar um medicamento de forma desnecessária ou um medicamento que não é para você. Bom, nessa perspectiva, as atribuições clínicas envolvem o cuidado da saúde nos âmbitos individual e coletivo, então, para o paciente, para a família ou para a comunidade. Envolve a comunicação e educação em saúde, que perpassa isso que a gente está conversando hoje. Por que se fala tanto que deveria ter uma coordenação federal no combate à Covid? Porque se todo mundo falar a mesma língua, a mesma coisa, o paciente, ele incorpora melhor as informações. Se cada um fala uma coisa, fica para ele difícil avaliar e entender do que a gente está falando. Então, a educação em saúde é um processo que ela vem junto e está diretamente relacionada à atuação clínica do farmacêutico. A outra coisa é a gestão da prática, a produção e aplicação do conhecimento. O que eu vejo muitas vezes? Então, é isso. A Ládia falou, o veterinário prescreveu ivermectina. Ele podia ter feito isso? Não. Ele fez uma prescrição formal, Ládia? Ele escreveu num pedaço de papel lá, no receituário? Eu não vi, eu só vi quando eu voltei de férias que elas estavam falando, a gente precisa tomar a 3ª dose. Aí eu virei e falei assim, dose? Dose do que, gente? A gente está tomando ivermectina. Vocês estão de brincadeira? A gente já está indo para a 3ª dose. E eu falei assim, quem que deu isso? Ela falou assim, a veterinária. Eu falei, parabéns. Então, vamos imaginar que ela tenha feito uma prescrição num receituário. Essa pessoa foi lá na farmácia com o receituário. A farmácia poderia ter aviado a prescrição? Não deveria ter perguntado, né? Para quê? Porque, na verdade, deve ter feito o quê? Mandado ido alguém lá, né? E pedido e mandado. Porque para eles... Vamos imaginar, eu vou num passo anterior. Vamos imaginar que essa veterinária tenha feito uma prescrição. Pegou um receituário, fez a prescrição, e a pessoa foi lá na farmácia comprar. Quem está lá na farmácia poderia ter vendido, poderia ter aviado essa prescrição? Não. Por quê? Neste momento, não, né?
Não, não é neste momento, eu estou perguntando se pode, estou falando de uma questão legal, do que é certo. Não. Por que não? Assim, não sei. Eu não trabalhei em farmácia, eu acho que quem trabalha pode até falar sobre isso. Porque normalmente quando chega a receita lá, eles não vão procurar saber para que serve, para que vai tomar isso, né? Porque se já está com a receita, então já está liberado. Então, vendeu. É responsabilidade. Da veterinária. Não, na farmácia não é da veterinária, Ah, não, do farmacêutico. do farmacêutico. Então, o que consiste aviar uma prescrição? Eu tenho, e isso é lei, tá? Definição legal. Eu tenho que pegar essa prescrição. Primeira coisa, tem que ter o nome do paciente. Então, tá lá, Maria do Carmo Almeida. Daí você vê lá, Maria do Carmo Almeida, ivermectina e a receita de um veterinário. O que você vai perguntar? Seu cachorro chama Maria do Carmo Almeida? Seu Boa. passarinho chama Maria do Carmo Almeida? Porque um veterinário só pode prescrever para animal. Isso é lei. Então, se eu, farmacêutico, aviar uma prescrição de um veterinário para uma pessoa, eu estou infringindo a lei. De quem foi o erro aí? Também. Porque é muito simples, as pessoas falam assim, prescrição. Gente, e o farmacêutico? O que está fazendo essa farmácia? Tá. Então, a veterinária não fez prescrição. Alguém chegou lá e pediu, eu quero ivermectina porque me indicaram. O farmacêutico poderia estar vendendo? Não. Não. Na verdade, gente, só foi parar nessa regulamentação da Anvisa, com retenção de receita, com nova portaria. Por quê? Porque os farmacêuticos não estavam seguindo a lei. Isso é fato. Porque se alguém tivesse parado para seguir a lei, não estavam comprando ivermectina, hidroxicloroquina para guardar em casa, fazer estoque. É uma questão tão simples para mim de cumprir a lei e de punir quem não cumpre a lei. E daí passa por um processo de educação, de aplicação do conhecimento, de tudo que a gente está falando. É só cumprir a lei, gente. Ou não é? Sim, Pro. Sim. Lá no grupo do pessoal da estética, às vezes tem essa discussão. Recebi uma prescrição de biomédico. Posso aviar? Ué, você tem que saber o que o biomédico pode prescrever ou não. Se for dentro da atribuição legal dele, você pode. Se não, você está infringindo a lei quando você havia uma prescrição de alguém que não pode prescrever. E daí, você também pode ser responsabilizado. As pessoas esquecem disso. É que a gente mora num país onde a gente ainda está engatinhando na questão do direito. Porque eu tenho o direito de ser atendido por um farmacêutico e ter a orientação necessária para utilizar o medicamento. Incluindo ele me dizer assim, olha, acho que tem um problema nessa prescrição, tem alguma coisa errada aqui. Ou, se o seu cachorro chama Maria do Carmo, né, Maria do Carmo Almeida, você teve um mau gosto enorme para nome de cachorro, né? Agora, se não é o seu cachorro, é você, o veterinário não pode prescrever. E o que a gente escuta? Mas se você não vender, a farmácia da esquina vende. Problema da farmácia da esquina. Se todo mundo fizesse o que é certo, a gente não estaria na situação que a gente está. Bom, quando a gente fala nesses eixos aqui, então, cuidar da saúde, comunicação e gestão da prática, eu vou dar um exemplo para cada um deles. Deixa eu ver que horas são. Tá cedo. Primeiro, atribuições relacionadas ao cuidado em saúde. Então, estabelecer e conduzir uma relação de cuidado centrada no paciente.
Esse é um exemplo de atribuições relacionadas ao cuidado. Tem várias outras que depois vocês vão dar uma olhada lá na resolução. Mas essa é muito importante. Como é que eu conduzo essa relação de cuidado centrada no paciente? Primeiro, eu tenho que identificar as necessidades subjetivas e objetivas do paciente, para depois estabelecer essa relação de cuidado. O que nós vamos fazer, como é que a gente vai organizar esse tratamento medicamentoso. Isso na estética a gente fala muito, né? Então, o paciente, ele chega no teu consultório, o cliente chega no teu consultório de estética, na sua clínica, antes de você dar uma opinião, pergunta para ele por que ele foi lá. Porque, às vezes, ele pode ter um nariz horroroso para você. Você acha que tem que mexer naquele nariz. Tem que mandar ele para o cirurgião plástico. E o problema dele não é o nariz, é a orelha. Ele acha o nariz dele lindo. Então, assim, sempre a gente tem que entender quais são as necessidades do paciente, sejam elas subjetivas ou objetivas. As atribuições relacionadas à comunicação, educação e saúde. Então, primeiro, desenvolver e participar de programas educativos para grupos de pacientes. Então, tem diferentes serviços que têm esses grupos de educação em saúde, e a gente começa a ver isso também não só no serviço público, mas também em algumas farmácias, montando grupos para discutir, porque a questão da educação, gente, não é só saber o manejo, mas como eu vou manejar? Como é que eu às vezes, lido com conflitos que são do cotidiano? Se eu tenho que tomar um medicamento que é líquido, que tem um frasco aí de 120 ml, como é que eu carrego isso na bolsa e não quebro? Como é que eu mando antibiótico para a escola do meu filho sem correr o risco de quebrar? Será que alguém vai conseguir medir a dose direitinho? Como é que eu resolvo esses problemas? Eu não quero que ninguém saiba que eu tenho essa doença. Como é que eu organizo o meu tratamento para que eu não fique levando isso para o meu trabalho? Então, às vezes, a questão da educação vai além da informação, mas como eu lido com os meus desafios cotidianos. Faz sentido isso para vocês? Hello? Sim, Pro. Faz sentido? Sim, Pro. Porque é difícil, gente, a gente se organizar. Principalmente quando a gente está falando de doenças crônicas. E atribuições relacionadas à gestão da prática, produção e aplicação do conhecimento. Buscar, selecionar, organizar, interpretar e divulgar informações que orientem a tomada de decisões baseadas em evidência no processo de cuidado à saúde. O que realmente tem evidência científica? Isso tem resultado? Tá? Da onde surgiu a história da ivermectina? Vocês sabem? Por que, de repente, começaram a falar da ivermectina? Não sei, Pro. Por quê? A ivermectina, ela tem alguns relatos, alguns estudos que usam ivermectina no tratamento da hepatite B, como um antiviral. Então, a gente sabe que em alguns processos ela tem uma ação antiviral. Quando começou essa história do Covid, a primeira coisa que se faz, saiu todo mundo pesquisando novos medicamentos. Mas também existe um processo que a gente chama de reposicionamento de fármacos. Você busca fármacos que já estão no mercado e que já são de fácil acesso, que você já tem segurança para usar, e tenta analisar se ele tem eficácia para aquilo que é novo. Então, foi isso que foi feito. Se levantaram aí, não sei quantos medicamentos, acho que foram, no geral, acho que foram 360 fármacos, que foram testados para saber se algum deles tinha algum potencial para ser usado.
E a ivermectina foi utilizada por pesquisadores na Austrália. E na Austrália, eles conseguiram esses resultados in vitro muito bom. Então, o que foi divulgado? In vitro deu resultado, agora a gente tem que testar em vivo. E daí, esse agora tem que testar em vivo, o povo já começou a tomar. E quando foi testado em vivo, se percebeu que ele não tem eficácia nenhuma. Daí o estrago estava feito. Porque aqui, saiu isso, as pessoas já começaram a tomar sem receita médica, porque ninguém cumpre a lei. Foi isso que aconteceu de fato. Nós não temos nenhum resultado científico, nenhuma evidência dizendo foi obtido resultado com a ivermectina. Então, é isso. E quantas vezes você vê um prescritor tomando uma decisão sem ser baseado numa evidência? Na minha prática, que na sua prática, a gente não está em Idade Média, não está no século XVIII, onde as pessoas não tinham conhecimento nenhum. Agora eu entro na internet, faço uma pequena revisão, procuro as diretrizes das sociedades especializadas, eu tenho como tratar de forma adequada um paciente. Então, isso é importante. E a gente tem que estar sempre fazendo esse papel, mas para fazer esse papel, a gente tem que estudar. Porque senão a gente não tem informação para passar nem para o paciente e nem para o prescritor. Bom, gente, deixa eu ver, para não ficar muito chato, são 10 para as 9. O que eu pensei? Eu vou dar, são 10 para as 9, até 9h20, para vocês responderem esse roteiro de leitura, pode ser? Pode, Pro. A gente discute hoje ele? Sim, Pro, já está aberto já. Vamos lá. Já está aberto, daí vocês já respondem, a gente já discute e vocês já postam depois, que eu tenho que ter isso documentado. Beleza, Pro. E daí não fica tão chato de ficar só falando. Alguma dúvida até aqui, gente? Não, Pro. Não, Pro, tranquilo. Não, Pro. Não? Então vamos marcar meia hora para fazer? Tudo bem? Tudo. Tudo, Pro. Então, eu vou deixar aberto aqui, tá bom? E 9h20 eu volto para a gente discutir. Vou pegar uma água e já volto. Certo? Beleza, Pro. Tá bom, Pro. Vou tirar a câmera aqui, né? Vocês não precisam me ver aqui mais agora. Desativar a câmera. 9h20 eu volto para a gente discutir o que está aqui. Certo?
Nayara ou Samantha, vocês conseguiram achar as perguntas, por favor? Ou... Não, eu tô no celular, eu tô ligando o notebook agora para poder acessar. Sim, mas Lade. onde você achou? Tá lá embaixo na terceira semana, tá lá embaixo, lá no finalzão, como resolução CFF 585. É um documento do Word. Obrigada, Samantha, achei.